ataque a solo na subida de Montelago. Também ele a estrear-se a ganhar em grandes voltas, tal como Ayuso no dia anterior. Não foi um Giro famoso para um ex-campeão. O campeão de 2023, Primož Roglic, sofreu nas estradas brancas da Toscana. Foi um final à la Strade Bianca, onde Isaac Del Toro acabou por oferecer uma grande resistência a Wout van Aert. Mas a verdade é que em Siena, Wout van Aert conseguiu maniatar o mexicano, que deveria ser uma das figuras da época. Um alívio para Wout van Aert. Uma vitória bastante emocional. Esta temporada continuei a bater à porta da vitória, continuei a acreditar que isto ia funcionar. E funcionou. Isaac Del Toro também fez uma belíssima chegada. O Isaac Del Toro, que com esta exibição era o novo líder do Giro de Itália aos 20 anos, primeiro mexicano a liderar o Giro em 108 edições. E na cidade da Torre Inclinada, Dan Hull acabou por ser o vencedor do contrarrelógio, quase 29 km, percurso ideal para as grandes máquinas. Dan Hull com mais um triunfo para a Lidl Trek, que estava a ter um giro de sonho. Foi também o giro do regresso de Richard Carapaz em Castelnuovo-Nemonte. O equatoriano arrancou a 9 km da meta, conseguindo aguentar a perseguição de Isaac Del Toro e Giulio Ciccone. Quarta etapa na carreira de Richard Carapaz na prova italiana. No regresso dos sprinters ao 12º dia de competição, em Viadana, o Lavkui surpreendeu a Wout van Aert, Casper Van Uden e Ben Turner, além de Jonathan Milan, claro está. Jonathan Milan, que não levantava a cabeça por esta altura, continuava, aliás, não de Jonathan Milan, claro, Mats Pedersen, o substituto, assim, de Jonathan Milan. Vencer com a malha de Ciclamino, a quarta etapa no Giro. Vou-me recordar, obviamente, desta edição, quando um dia pendurar a bicicleta. Era um Pedersen a substituir Jonathan Milan que ia ao Tour de França em 2025. Felizmente para os italianos, queda grave na 14ª etapa, uma queda que levou ao chão Roglic, Ayuso, Del Toro. Foi, digamos que, uma jornada em que o pelotão esteve contente por meter um ritmo mais tranquilo, o que abriu a porta aos especuladores. Kasper Asgreen venceu esta jornada de 195 km. Foi também um giro importante para Carlos Verona. A Lidl Trek ganhava de todas as formas e feitios. Carlos Verona nunca tinha conseguido uma vitória deste nível. Uma vitória extraordinária para um corredor de trabalho. See with the camera, but Primož Roglic just behind me there. He's getting in the car, so that is the Giro over for him. Etapa 16, marcada pelo abandono de Primož Roglic, abrindo o caminho a outros nomes para se perfilarem na luta pela classificação geral. Foi também uma jornada que ficou marcada por esta imagem. Cristian Scaroni, Lorenzo Fortunato, Douradinha da Astana. Sonhei muito, estou a viver o sonho, especialmente pela forma como aconteceu. Falei com o Fortunato, tínhamos consolidado a camisola azul dele. De Lorenzo Fortunato a Cristian Scaroni. Imagem já da etapa 17, etapa com final em Bormio, dia de alta montanha. Grande duelo entre Isaac Del Toro e Richard Carapaz. Isaac Del Toro arriscou tudo aquilo que havia para arriscar na descida para Bormio.
Richard Carapaz deu-lhe uns metros que se converteram numas dezenas muito rapidamente. Uma vitória do Torito mexicano da UAE Emirates. Vitória importante de um ciclista que já ia de rosa, mas consolidava as suas aspirações de poder ganhar uma grande volta. Quem não a ganhava com toda a certeza era Juan Ayuso, que na etapa 18 abandonou. Juan Ayuso com uma picada de abelha, o olho inchado, a colocar a bicicleta no carro, a ir para casa mais cedo. Deixava Isaac Del Toro, pois sem um elemento importante na luta pela classificação geral, ele que tinha começado como líder da UAE Emirates. A etapa 18 foi para um ciclista de ataque, um especulador, um homem que é um caçador furtivo, Nico Denz. Uma boa forma de a Red Bull Bora Hansgrohe mitigar o sofrimento pelo abandono de Roglic. E a 19ª, pois foi também uma jornada que acabou por sorrir a quem arrisca. Nicolas Prudhomme, a partida para 2025 não tinha qualquer vitória profissional, somou 6 neste ano. A magia do Giro a promover aqui mais um estreante a vencer em grandes voltas. Chegavam juntos Carapaz e Del Toro, deixavam tudo adiado para a última etapa de montanha, com Simon Yates a perseguir por perto. 43 segundos entre primeiro e segundo, 1:21, Simon Yates com uma diferença difícil de recuperar, mas havia um Colle delle Finestre pela frente. A grande etapa de montanha do Giro 2025. Uma etapa na qual partiu o ataque Richard Carapaz, com resposta pronta de Isaac Del Toro. Simon Yates não tinha conseguido responder à primeira, mas lentamente conseguiu aproximar-se dos outros dois e notava-se que de pernas tanto Del Toro como Carapaz estavam superiores a Adam Yates, aliás a Simon Yates. Talvez esse tenha sido o grande erro dos dois ciclistas do continente americano. Dar margem a Simon Yates para sonhar. Um ex-vencedor de uma grande volta. Um corredor com muita classe e que na frente tinha Wout van Aert à espera, no topo do Colle delle Finestre. Foi um Simon Yates que fez uma remontada absolutamente magnífica e que conseguiu catapultar-se para o primeiro lugar da classificação geral. Ao mesmo tempo, foi uma derrota tremendamente dura para Del Toro e Carapaz. Eu não sou uma pessoa muito emocional, mas estar aqui no final, obviamente não consegui conter as lágrimas. Foi algo para o qual trabalhei ao longo de toda a minha carreira, ano após ano. Na mesma subida onde tinha perdido o Giro uns anos antes, em 2018, Simon Yates conseguia a vitória. Isaac Del Toro decepcionado. Tentei colaborar com o Richard, com o Derek G, pedi-lhes para puxarem, disseram que não. Podíamos ter sido os mais fortes, mas ganhou o mais inteligente. Achas que o Del Toro correu contra ti do que para ganhar o Giro? No final ele perdeu o Giro. Creo que no ha sabido correr bien y creio que ele não soube correr bem e no final ganhou o tipo mais inteligente. Richard Carapaz, palavras mordazes sobre a forma de correr de Isaac Del Toro. A verdade é que nenhum dos dois saiu a ganhar, ambos perderam e quem ganhou foi Simon Yates, numa jornada onde se impôs Chris Harper no Colle delle Finestre. Foi uma magnífica exibição de Simon Yates, mas também de Wout van Aert, que ajudou Simon Yates a abrir o fosso que lhe permitiu concluir o Giro no dia a seguir, muito tranquilo, na cidade eterna, em Roma, uma jornada que estava destinada a terminar ao sprint, e assim foi. Um sprint que deu vitória de Olav Koe para a Visma, que surfava a crista da onda. Simon Yates ganhava a sua segunda grande volta, o primeiro Giro. Vestido de rosa, foi coroado o imperador desta edição 108. Del Toro, segundo classificado. Richard Carapaz, o terceiro classificado. Primeiro triunfo de um britânico na Corsa Rosa.
Depois da vitória de Simon Yates no Giro, começava a preparação para o Tour, com as típicas provas teste, critério do Dauphiné. Prova que acabou por ter a presença de Tadej Pogačar, foi, digamos que, o preâmbulo do Tour de France. Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, precisamente o pódio do ano anterior do Tour. Todos estiveram à partida, sabia-se que Remco Evenepoel vinha curto de forma, mas esperava-se um Vingegaard Pogačar épico. A verdade é que o que se viu foi uma lição de Tadej Pogačar ao dinamarquês em todas as etapas duras. Tadej Pogačar que venceu, convenceu e acabou o Dauphiné de uma forma completamente avassaladora. Isto mandava uma mensagem clara para as 3 semanas do Tour, que Pogačar era o homem a ter em conta. Ainda para mais, tendo também em mente que não só Pogačar estava forte, como também levava o provavelmente melhor gregário que se podia levar. Um rapaz nascido em A dos Francos, chamado João Almeida, que se tinha deixado surpreender no primeiro dia da volta à Suíça e teve que recuperar, imagine-se, 3 minutos para Kevin Vogler. Quando tudo parecia perdido, João Almeida mostrou que as corridas só terminam no último risco de meta. Foi uma recuperação de todo improvável que o João Almeida acabou por conseguir com uma vitória com um solo magnífico de 48 km, uma vitória também perante o próprio Vogler no mini sprint e depois uma cronoescalada final absolutamente terminal. Um João Almeida que vencia volta à Suíça, volta à Romandia e também volta ao País Basco, algo que só Sean Kelly e Bradley Wiggins tinham como se fazer na história do ciclismo. Magnífico João Almeida, que começava o Tour como um outsider ao pódio. Um Tour que começou no nordeste de França, em Lille, onde o primeiro a vestir de amarelo foi Jasper Philipsen. Uma vitória impressionante de Philipsen. Infelizmente durou pouco na corrida. Obviamente que sinto-me orgulhoso por poder vestir esta camisola, pelo menos por um dia. Era um sonho, era um objetivo antes de cá virmos, mas as coisas têm que se alinhar e nós conseguimos ter um bom comportamento enquanto equipa e podemos estar orgulhosos disso. O Tour continuava pelo norte e no norte já sabe que o tempo por vezes muda de um dia para o outro. Foi assim na etapa que terminou em Boulogne-sur-Mer. Um final punchy onde a Alpecin continuou a aproveitar a dinâmica ganhadora do dia anterior, mas desta vez com a vitória de Mathieu van der Poel. Primeira vitória no Tour para Van der Poel desde 2021 e logo batendo Pogačar. Van der Poel que herdou a camisola amarela do colega Philipsen. Philipsen que teve que abandonar ao terceiro dia. O toquezinho de Brian Cocard, Philipsen fora com fratura na clavícula. E nesta chegada muito conflituosa, acabou por se impor no meio do caos Tim Merlier. Num grande duelo com Jonathan Millen, era digamos que a reprodução do duelo no Giro de Itália do ano anterior. Na altura terminou com 3 etapas para cada lado. Merlier impunha-se logo ao primeiro duelo contra o italiano. A quarta jornada trouxe, pois, um espetáculo que ninguém teria podido prever. Tadej Pogačar a conseguir vencer. E incrível, Jonathan Millen e Merlier, todos os sprinters para trás. Foi Jonas Vingegaard a conseguir sprintar para o segundo lugar, à frente de Mathieu van der Poel. Conseguir 100 vitórias na carreira é incrível, no Tour com esta camisola ainda mais. 100 vitórias em pouco tempo para Tadej Pogačar. A primeira foi em 2019, na volta ao Algarve. O quarto mais jovem da história a atingir a vitória centenária. Partia para o contrarrelógio do dia a seguir, sabendo que era um dia importante para a classificação geral. O campeão do mundo contrarrelógio foi o primeiro dos favoritos a ir para a estrada.
Remco Evenepoel fez aquilo que se esperava e estabeleceu o tempo mais rápido. Era dia para Remco Evenepoel tentar ganhar tempo à concorrência. Dia onde se esperava que estivessem mais ou menos a par Pogačar e Vingegaard, mas a verdade é que Vingegaard não esteve forte. Perdeu logo 22 segundos no segundo intermédio e viria a perder mais de 1 minuto nesta jornada. A grande performance da jornada acabou por vir de Tadej Pogačar, que não tinha feito um bom contrarrelógio no critério do Dauphiné, mas aproveitou para se colocar perto de Remco Evenepoel. Perdeu apenas 16 segundos para o campeão do mundo. Também um caminho longo, duro, carregado de lesões e recuperações para Evenepoel, até ao triunfo em Cannes no contrarrelógio. Pogačar abria já quase 1 minuto para os principais favoritos. O Almeida estava na 7ª posição, a 1,53 do companheiro de equipa. Ao 6º dia, Kevin Vauquelin correu em casa, um dos heróis da Volta à Suíça. Por esta altura era também herói em França, a França que procurava um corredor de referência dentro do pelotão e que encontrou, porque Kevin Vauquelin era terceiro à partida para esta jornada. Ao seu estilo inconfundível, Ben Healy venceu na Normandia. O irlandês atacou a 40 km do final. Mathieu van der Poel retomou a liderança por troca com Pogačar. E continuávamos nas praias normandas. Ao 7º dia, chegada ao Mur de Bretagne, da Normandia para a Bretanha. A viagem era curta. Jornada muito interessante, com perfil sobe e desce no final, quase 200 km. Vitória de Tadej Pogačar perante Jonas Vingegaard. Havia novamente troca de camisola amarela. Magníficas etapas propostas por Thierry Gouvenou no norte de França. Também houve espaço para os sprinters. E se tinha perdido para Merlier na primeira oportunidade, Jonathan Milan não facilitou em La Mayenne. Yes! Really good, boys! Congrats! Dia 9 de competição, com final em Châteauroux. Foi um dia de alta velocidade, animado por uma fuga de todo improvável. Reparem bem, 2 ciclistas apenas na frente, desde o quilómetro 0. Uma fuga com Jonas Raikart e Mathieu van der Poel, que a dada altura terão pensado, mas o que é que fazemos agora? E se Mathieu van der Poel foi apanhado, Jonas Raikart conseguiu resistir na frente. Foi um Jonas Raikart que resistiu enquanto pôde, até que o pelotão chegou e Merlier conseguiu bater Jonathan Milan. 2-1 para o campeão da Europa neste mano a mano particular. A 10ª etapa, a presença de Ben Healy na frente era um fator importante. Ele era 11º na classificação geral, a 3,55 de Tadej Pogačar. Ben Healy partiu de olhos postos na camisola amarela. Ele já tinha ganho uma etapa, estava sem pressão. Aproveitar também para estar da frente com o campeão do Giro de Itália, que começava a dar demonstrações de ir de menos a mais. Tinha no papel de ajudar Jonas Vingegaard, mas levou também uma etapa Simon Yates a vencer em Le Mont d'Or, batendo Thymen Arensman, batendo Ben Healy. Ben Healy que depois fez as contas e celebrou à medida que Tadej Pogačar entregava a camisola amarela ao irlandês. Estou muito emocionado porque também estou muito cansado, mas isto vai para lá daquilo que eu acreditava que podia acontecer. Se me dissessem que ia ter a amarela e vencer uma etapa no Tour, enfim, eu dizia, não acredito. Mais um dia, mais uma jornada, desta vez curtinha. Uma jornada em loop à volta de Toulouse, menos de 160 km. Um dia que pertenceu por completo a Jonas Abramson. A máquina da Uno-X a arrancar para a fuga com Mauro Schmidt, com Mathieu van der Poel. Um dos corredores mais combativos da edição de 2024, Abramson a conseguir vencer. Sprint apertado para se estrear a ganhar no Tour.
E no dia a seguir, drama na estrada com a queda de Tadej Pogačar. Felizmente que o Homem de Ferro levantou-se. Pogačar que tinha passado por situação semelhante no início da temporada na Strade Bianca, acabou por se levantar, chapa e pintura, num dia em que, pois no fundo, a 12ª etapa foi uma etapa relativamente tranquila, uma etapa que ficou também marcada por a queda de Pogačar e que, em termos de geral, não mudou grande coisa. Tudo isso estava, digamos que, remetido para o dia seguinte, 12ª etapa, aí sim, com montanha a sério, pelotão a acelerar no Col do Sulô. Remco Evenepoel, por exemplo, tirou o bilhete e foi dos primeiros a dizer que não estava para ganhar. A UAE Emirates apostou tudo na carta ganhadora e a carta ganhadora chama-se Tadej Pogačar. Arrancou e cavalgou sobre Jonas Vingegaard. Vingegaard que tinha perdido tempo no contrarrelógio em Cannes, perdeu mais 2 minutos e 10 segundos, ficando a 3,31 de Tadej Pogačar. Remco Evenepoel caía à 3ª posição e por esta altura João Almeida estava, pois, também já fora da corrida. À 9ª etapa, João Almeida infelizmente fraturou as costelas numa queda fortuita e teve que ir para casa quando tinha chegado como claro candidato ao top 3. E visto aquilo que íamos vendo, com Evenepoel em quebra nas etapas de montanha, era bem provável que João Almeida tivesse uma palavra importante a dizer na luta, pelo menos pelo 3º lugar. Foi uma pena, mas haveria mais para João Almeida daí até ao final da temporada. O Tour avançou e avançou para o 13º dia de competição. Reparem bem nesta imagem. Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Vingegaard a conseguir alcançar Remco no aeródromo de Perragut. Um Vingegaard que, apesar de tudo, voltou a perder tempo para Tadej Pogačar. Pogačar, por esta altura, estava absolutamente intratável nestas estradas inclinadas dos Alpes. Era um Tadej Pogačar que continuava a não dar hipótese à concorrência. Ganhava etapas, aumentava a vantagem e estava, pois, já com 4 minutos de margem. No dia a seguir, o abandono de Remco Evenepoel. Um Remco que sabia que não estava ainda pronto para entrar nas contas do pódio, como tinha feito em 2024. A queda do início da temporada a passar-lhe fatura. Por esta altura emergiu na corrida um nome inesperado, Thymen Arensman, que acabou por vencer uma etapa com passagem no Col do Tourmalet, que acabou em Super Bannière. Imagem já da jornada 15, chegada a Carcassonne. Dia para a fuga, dia onde Tim Wellens mostrou o poderio da UAE Emirates. Jogada a solo para Tim Wellens, que bateu no mano a mano Victor Campenertz e Julian Alaphilippe. Primeira vitória no Tour da carreira de Wellens. A terceira semana começou com o regresso do Mont Ventoux, o gigante da Provença. E que grande duelo tivemos no Mont Ventoux. Foi um grande dia para a França. A França tinha Lenny Martinez e Aurélien Parent-Pantre na frente. Parent-Pantre conseguiu uma vitória extraordinária. Não Aurélien, o irmão mais velho, mas sim Valentin, o irmão mais novo. Franchement, c'est fou, je réalise vraiment pas là É de loucos. ce qui m'arrive déjà à gagner sur le Tour de France. Nem acredito no que aconteceu. Ganhar no Tour de France é inacreditável, mas no Mont Ventoux é ainda de loucos. Com Martínez, com o jovem Valentin Parent-Pantre, uma nova geração de escaladores à moda da França. Os dois foram tendo protagonismo durante esta corrida. Contra Tadej Pogačar, depois aproveitou para picar mais uns segundinhos já em modo conservador. Estava completamente controlada a classificação geral para o esloveno e isso fez com que outros pudessem aparecer na corrida. Houve também quedas na última semana do Tour, como sempre acontece.
Na etapa 17, o sprint para Valence foi à chuva. No final, vitória para Jonathan Milan, que fazia o 2-2 perante Tim Merlier. E a 18ª era a etapa rainha do Tour. Uma jornada absolutamente brutal no Col de la Loze. Jornada que foi ganha vinda da fuga por Ben O'Connor da Jayco Alula. O australiano que fez os últimos 16 km sozinho, deixou para trás Ainer Rubio. E acima dos 2.300 metros do Col de la Loze, conseguia encontrar a redenção depois de 2 semanas difíceis. Lá atrás, Pogačar voltava a meter uns segundinhos a Jonas Vingegaard e já estava com 4 minutos e meio de vantagem. Florian Lipovits, entretanto, consolidava o terceiro lugar, ainda ali tremido pela presença de Oscar Onley. Temos Roglic também na luta, mas a verdade é que todos mais de 11 minutos de Pogačar. E o homem da segunda semana, Thymen Arensman, voltou a aparecer na terceira, com a autorização de Tadej Pogačar, cavalgou para a vitória em Lapland. Segunda vitória de Thymen Arensman nesta edição do Tour de France. Sem alterações face à classificação geral. Tadej, o Jonas, enfim, todos sabemos que são os mais fortes do mundo, são quase extraterrestres. Eu, enquanto humano, de vez em quando tento batê-los e nem posso acreditar que os consegui bater hoje. Faltavam apenas 2 dias para o final do Tour. A etapa 20 terminou em Portalier e foi puro show antes da chegada a Paris. Uma fuga de 13 homens nas montanhas de Jura. No entanto, a 17 km do final, Caden Groves, sprinter habitual, terceiro homem na hierarquia da velocidade do Alpecin-Deceuninck, lançou-se a solo, imagine-se, e conseguiu chegar à vitória, completando a tripla nas grandes voltas. Há sempre tanta pressão no Tour e já tendo ganho no Giro e na Vuelta, pois será que sou bom o suficiente? Perguntava-me eu, para ganhar também no Tour. Pois a verdade é que deu uma resposta à altura, Caden Groves. E a 21ª já sabem onde termina, em Paris, concretamente nos Campos Elíseos, onde desde o início dos anos 70 a prova termina. Só que desta vez com um twist, um percurso que incluiu subidas a Montmartre, onde o pelotão passou também durante a prova de fundo dos Jogos Olímpicos de 2024, e aquilo que se viu foi um espetáculo pura e simplesmente para mais tarde recordar. Wout van Aert impôs a Tadej Pogačar junto ao Sacré-Cœur e desceu em direção aos Campos Elíseos para também ele encontrar a redenção na temporada. Já tinha ganho no Giro, ganhou no Tour. Feitas as contas, foi uma temporada bastante interessante para um muito magoado Wout van Aert, que vinha de uma época de 2024 marcada por quedas. Foi um dos Tours de France mais duros que fiz. Muito respeito para todos. Talvez volte. Obrigado por tudo. As palavras do campeão, Tadej Pogačar, do vice-campeão Jonas Vingegaard e da surpresa Florian Lipovits naquele que poderia ter sido o terceiro lugar, ocupado por João Almeida com uma pontinha de sorte. E não podíamos olhar para 2025 sem passar em revista uma volta à Espanha que foi magnífica. Uma volta à Espanha que pôs Portugal a sonhar com a primeira conquista numa grande volta graças ao jovem João Almeida. Primeiro a partida de Itália, do Piemonte. 3.100 km pela frente até Madrid, uma prova que viria a ficar altamente politizada e que nem sequer teve direito ao pódio final. Ora, quem entrou a ganhar? Jasper Philipsen, como tinha feito no Tour de France, também envergando a camisola de líder da geral.